Olá, sou Nanonauta e hoje trago a vocês alguns capítulos desta obra que estou lendo. Capítulo 6. A abertura era misteriosa e incomum. Embora estivesse localizada dentro do corpo de Fang Yuan, não ocupava o mesmo espaço de seus órgãos internos. Era um paradoxo de existência, podia ser descrita como imensamente vasta, mas, ao mesmo tempo, infinitamente pequena. Alguns a chamavam de prefeitura púrpura, outros, de piscina chinesa. No entanto, para muitos, era conhecida como a abertura do Mar Primevo. Seu formato esférico exibia uma superfície coberta por uma luz branca fluida, como uma película fina e luminosa. Essa camada era o resquício da explosão do Gu da Esperança. Essa membrana luminescente sustentava a abertura, impedindo seu colapso. Dentro dela repousava o Mar Primevo. As águas do mar, lisas como um espelho, tinham uma coloração azul esverdeada e exibiam um brilho semelhante ao cobre. Apenas mestres Gu de Rank 1 podiam gerar essa essência primeva de tonalidade esverdeada e metálica, conhecida como mar de cobre verde. O nível da superfície do mar não chegava a ocupar metade da abertura, limitando-se a 44%. Essa marca refletia o talento de grau C de Fang Yuan. Cada gota daquele mar era pura essência primeva, representando a condensação de sua essência, vitalidade e alma, o potencial acumulado de sua vida nos últimos 15 anos. A essência primeva era indispensável para os mestres Gu, sendo usada para nutrir seus Gu. Com a abertura formada, Fang Yuan havia oficialmente ingressado no caminho de um mestre Gu de Rank 1. Agora, nenhum outro Gu da Esperança entraria em seu corpo. Fang Yuan respirou fundo, encarando a pressão que se erguia à sua frente como uma muralha intransponível. Não podia avançar mais. Um sorriso indiferente surgiu em seu rosto. Exatamente como em minha vida anterior, murmurou. Não consegue avançar mais, gritou o ancião da academia, sua voz carregando um fio de esperança. Fang Yuan, em silêncio, virou-se e começou a caminhar de volta, respondendo com suas ações. A movimentação dele gerou alvoroço entre os jovens espectadores. Murmúrios agitados surgiram por todos os lados. O quê? Fang Yuan deu apenas 27 passos? Então ele é apenas um talento de grau C. Impossível! Um gênio como ele, apenas um grau C. A agitação da multidão crescia como um mar revolto. No meio deles, Gu Yu e Fang Zhen, irmão mais novo de Fang Yuan, observava a cena com descrença. Sua expressão era um misto de choque e incredulidade. Meu irmão, apenas um grau C. Ele sempre acreditara que Fang Yuan fosse um talento de grau A. Não apenas ele, seus tios, sua tia, e boa parte do clã partilhavam da mesma convicção. Mas agora, o resultado era o oposto do esperado. Maldição, apenas um grau C, resmungou o líder do clã Gu Yui, cerrando os punhos enquanto suspirava, sua voz carregada de decepção. Nos cantos sombrios da caverna, onde os anciãos observavam, as reações eram diversas. Alguns franziam a testa, outros cochichavam em tom de dúvida, e outros ainda apenas soltavam longos suspiros. Os resultados podem estar errados? Impossível! Este método é infalível, e todos acompanhamos de perto. Fraudar seria inimaginável. Mas e todas as ações e inteligência que ele demonstrou até agora? Jovens com alta qualidade no Mar Primevo geralmente exibem características superiores, inteligência, percepção, força, agilidade, memória. Contudo, essas características não garantem um talento primevo elevado. O resultado sempre será determinado pelo teste. Quanto maior a esperança, maior a decepção. A geração atual do clã Gu Yui não é mais como a primeira. Os passos de Fang Yuan eram marcados pelo som de seus pés encharcados pela água fria do rio. O gelo parecia atravessar sua pele até os ossos. Com um rosto inexpressivo, ele avançava lentamente em direção à multidão, agora bem visível. Ele podia sentir o peso dos olhares de mais de uma centena de jovens. Uns eram de surpresa, outros de desprezo, alguns de escárnio. Havia também olhares de indiferença ou até de satisfação pela situação. A cena era a mesma de sua vida anterior, forçando Fang Yuan a recordar aquele momento. Naquela época, parecia que o céu desabara sobre ele.
Ao atravessar o rio gelado, perderá o equilíbrio e cairá, encharcando todo o corpo. Ninguém estendeu a mão para ajudá-lo. As expressões frias e decepcionadas ao seu redor eram como lâminas que perfuravam seu coração. Mas desta vez, Fang Yuan estava em paz. Ele lembrava-se de um velho ditado: diante das adversidades, entregue seu coração à esperança. E agora, essa esperança estava dentro dele. Pequena, talvez, mas suficiente para guiá-lo. Decepção dos outros? Que seja. Não faz diferença para mim, pensou ele, com calma. O importante é carregar a esperança no coração. Após 500 anos de experiências, ele aprenderá que a beleza da vida está no processo de perseguir seus próprios sonhos. Não era necessário agradar os outros nem pedir que não se desapontassem. Caminhe no seu próprio ritmo. Que os outros lidem com suas decepções como quiserem. O ancião suspirou profundamente, então, gritou: próximo! Gu Yu e Fang Zhen. Mas nenhum som veio em resposta. Gu Yu e Fang Zhen, insistiu o ancião, a voz ecoando pela caverna. Ah! Estou aqui! Fang Zhen gritou, saindo de seu transe. Ele correu apressado, mas tropeçou nos próprios pés, caindo de cabeça na água. A caverna foi preenchida por gargalhadas estrondosas. Os irmãos Fang, nada de especial, zombou o líder do clã, revirando os olhos. Enquanto Fang Zhen lutava para se levantar, escorregando repetidamente no fundo escorregadio do rio, ele sentiu uma mão firme segurando sua gola e puxando-o para cima. Era Fang Yuan. Vá em frente, disse Fang Yuan, sua voz calma. O futuro será interessante. Fang Zhen, impressionado pela tranquilidade do irmão, seguiu em frente. Sem perceber, ultrapassou todos e alcançou 43 passos, um feito inédito. Talento de grau A, gritou o ancião, e o caos tomou conta do clã. Capítulo 7. Uma semana passou rapidamente. Os humanos estão acima de todas as criaturas, e os Gu são a essência do céu e da terra. Neste mundo, existem milhares de espécies, incontáveis tipos de Gu. Eles vivem ao nosso redor, no solo, nos arbustos, até mesmo nos corpos de feras selvagens. O tom grave e confiante do ancião da academia coava pela sala, como um rio calmo, mas inabalável. À frente dele, 57 jovens sentados ouvidos atentos, olhos fixos. Na vila, o mistério e o poder dos mestres Gu já estavam profundamente enraizados na mente de todos desde a infância. Suas palavras eram quase sagradas. Conforme os humanos continuaram a se propagar e crescer, os estudiosos do passado gradualmente desvendaram os mistérios dos Gu. Aqueles que abriram o mar de essência em seus corpos e aprenderam a alimentar, refinar e manipular os Gu com sua essência primordial se tornaram mestres Gu. E todos vocês, há apenas 7 dias, abriram seus mares de essência durante a cerimônia do despertar. Agora são todos mestres Gu de Rank 1. A explicação era acompanhada por gestos meticulosos, reforçando o que dizia. Cada palavra parecia dar um peso novo ao ar. Um jovem ergueu a mão hesitante. Após um aceno permissivo do ancião, ele se levantou. Senhor ancião, desde pequeno ouço sobre os ranks dos mestres Gu, Rank 1, Rank 2, e assim por diante. Poderia nos explicar mais detalhadamente? O ancião assentiu, sinalizando para que o jovem se sentasse novamente. Os mestres Gu possuem 9 ranks, do mais baixo ao mais alto. Cada rank é dividido em 4 estágios: inicial, intermediário, avançado e pico. Vocês, por exemplo, estão no estágio inicial do rank 1. Ele fez uma pausa, permitindo que os jovens assimilassem a informação. Com esforço, podem avançar para o rank 2 ou até mesmo o rank 3. Contudo, o talento desempenha um papel vital. Talento inferior pode limitar sua progressão, enquanto um talento superior aumenta consideravelmente suas chances. Por exemplo, continuou ele, agora com um olhar avaliador, aqueles com talento de grau detêm mares de essência que ocupam apenas 2 ou 3 camadas do mar de essência. Isso limita o progresso ao rank 2, no máximo. Já os de grau C, como vocês sabem, ocupam 4 a 5 camadas e podem alcançar o início do rank 3 com sorte.
Talentos de grau B possuem mares maiores, 6 ou 7 camadas, alcançando com maior facilidade os ranks 3 e 4. Por fim, os talentos de grau A possuem mares que ocupam 8 ou 9 camadas. Estes, naturalmente, têm maior aptidão para atingir até o rank 5. Acima disso, os ranks 6 e superiores são apenas lendas. Mesmo nossa tribo nunca viu um mestre Gu de rank 6, embora já tenhamos tido aqueles nos ranks 4 e 5. Essas palavras fizeram os olhares dos jovens brilharem, com faíscas de ambição e inveja no ar. Não demorou para que os olhares se voltassem para Guiyu e Fang Zhen, sentado rigidamente na primeira fileira. Ele era o único com talento de grau A na sala, e a atenção que recebia refletia sua posição privilegiada. Outros, no entanto, desviaram os olhos para o fundo da sala, onde um jovem descansava contra a janela. Guiyu e Fang Yuan, inclinados sobre a mesa, dormia profundamente, indiferente a tudo. Olhem para ele, ainda está dormindo, murmurou alguém. Já faz uma semana e ele ainda está assim, comentou o outro. Ouvi dizer que ele passa as noites vagando nos arredores da vila, sempre com um jarro de vinho. Sorte que a área foi limpa nos últimos anos, senão... O murmúrio se espalhava como fogo em mato seco. Dizem que ele era um gênio, mas acabou com um talento de grau C. Pobre coitado. E ainda por cima, seu irmão mais novo é grau A, recebendo toda a atenção e privilégios. Enquanto isso, ele, bem, caiu no esquecimento. O crescente burburinho irritava o ancião, que franziu a testa. Pensou ele, olhando para Fang Yuan, como pude um dia considerá-lo um gênio? Esse tipo de comportamento só mostra sua fraqueza. Enquanto o ancião falava, a mente de Fang Yuan vagava. Ele sabia que a história do clã Guiyu estava cheia de feitos heróicos, incluindo o lendário quarto líder, um mestre Gu de rank 5. Este havia enfrentado o infame monge do vinho de flores, um mestre Gu demoníaco, e perecido após um golpe traiçoeiro. Monge do vinho de flores, onde está seu legado? Pensou Fang Yuan, recordando de memórias que ninguém ali tinha. Ele sabia que, em breve, um Gu raro, o verme do licor, surgiria, guiando alguém ao esconderijo do monge. Mas desta vez, ele não deixaria a oportunidade escapar. Enquanto a aula se aproximava do fim, o ancião fez um anúncio. Agora, todos irão escolher seus primeiros Gu na sala de Gu. Refiná-los será sua primeira tarefa como mestres Gu. Os olhos dos jovens brilhavam com entusiasmo, mas Fang Yuan continuava olhando pela janela, calculando seus próximos passos. O destino estava apenas começando a mover suas engrenagens. Capítulo 8. Ao lado da academia, havia uma sala especial, conhecida como a Sala de Gu. Não era um lugar amplo, com seus modestos 60 metros quadrados, mas para os jovens aspirantes a mestres Gu, era um local repleto de promessas e mistérios. Na jornada de cultivo de um mestre Gu, os Gu eram a essência da força. Estes insetos simbióticos eram não apenas ferramentas, mas extensões do próprio ser do praticante, conectando-se diretamente ao destino de seus mestres. Por isso, a seleção de um Gu inicial era um momento crucial na vida de qualquer aprendiz. Quando a aula terminou, um grupo de adolescentes, excitados, correu em direção à sala de Gu. A empolgação era evidente, mas logo foi contida pelos gritos de alguns guardas. Formem uma fila, entrem um por vez. Ordenaram, contendo a multidão. Os jovens obedeceram, entrando um a um e saindo, cada qual carregando sua nova responsabilidade. Por fim, chegou a vez de Fang Yuan. Ele entrou com passos firmes na sala misteriosa. As paredes eram repletas de buracos quadrados, cada um contendo outro buraco interno, alguns grandes como potes de barro, outros pequenos como um punho fechado. Nos buracos repousavam recipientes diversos, bacias de pedra cinzenta, pratos de jade, gaiolas de grama entrelaçada e até pequenos fogões de barro. Cada um abrigava um Gu diferente. Alguns eram silenciosos, enquanto outros emitiam sons variados, chiureios, cliques e farfalhares, que, juntos, formavam uma sinfonia peculiar de vida. Fang Yuan observou atentamente o ambiente. Todos esses são Gu de Rank 1, ele deduziu imediatamente. Rank 1 era o nível mais básico, adequado para iniciantes.
Mesmo que um mestre Gu pudesse, teoricamente, utilizar um Gu de nível superior, o custo seria exorbitante, tanto em termos de recursos quanto de risco para sua saúde. Além disso, os Gu precisavam ser alimentados regularmente, e manter um Gu de rank superior estava fora do alcance de um iniciante. O primeiro Gu que um mestre refina é de importância vital. Ele se torna o Gu essencial, interligado à vida do praticante. Caso o Gu morra, o impacto no mestre seria devastador. Fang Yuan suspirou internamente. Meu desejo era encontrar o verme licor do monge da flor de vinho e refiná-lo como meu Gu vital. Mas não há pistas sobre o paradeiro de seu esqueleto. É melhor eu pegar um Gu luz lunar por enquanto. Ele caminhou até uma fileira de pratos prateados dispostos na parede à sua esquerda. Cada prato abrigava um Gu luz lunar, insetos cristalinos em forma de meia-lua, semelhantes a pedaços de quartzo azul. Sob a luz suave da sala, eles emanavam uma beleza serena e misteriosa. Esse Gu era um símbolo da vila Gu Yui, cultivado pela própria tribo com métodos secretos. Apesar de ser um Gu especial, não era um Gu natural. Fang Yuan escolheu um de forma casual. Quando o pegou, percebeu sua leveza, quase como se segurasse uma folha de papel. O inseto cabia confortavelmente na palma de sua mão, translúcido o suficiente para que pudesse enxergar as linhas de sua pele através dele. Após uma última inspeção, ele guardou o Gu no bolso e deixou a sala. Do lado de fora, a fila ainda era longa, e o próximo aprendiz entrou apressado, cheio de entusiasmo. Fang Yuan, entretanto, não compartilhou da mesma pressa. Enquanto muitos teriam corrido para casa para refinar o novo Gu, ele estava perdido em pensamentos sobre o verme licor. O verme licor era muito mais raro e valioso do que o Gu luz lunar. Para Fang Yuan, o primeiro era essencial para seus planos futuros. Por isso, dirigiu-se diretamente à taverna local. Taverneiro, 2 jarros de vinho envelhecido. Pediu, colocando suas últimas peças de pedra primordial no balcão. O taverneiro, um homem baixo e gorducho, com um rosto brilhante de óleo, pegou as pedras com habilidade e confirmou seu peso com um movimento rápido da mão. Ah, você de novo. Aqui estão, como sempre, respondeu com um sorriso satisfeito. As pedras primordiais, além de moeda, também eram uma forma condensada de essência primordial, indispensável no cultivo de mestres Gu. Entretanto, com o ritmo que Fang Yuan gastava, seus recursos estavam quase esgotados. 7 dias comprando vinho, e minhas reservas já estão no fim, ele refletiu, franzindo a testa ao sair com os jarros. Sem pedras primordiais, sua capacidade de cultivar seria severamente prejudicada. Preciso decidir logo. Refinar o Gu luz lunar seria mais seguro, mas não é o que eu realmente quero. Enquanto ponderava, uma voz familiar o chamou. Irmão, você realmente foi à taverna de novo. Tio e tia querem vê-lo. Era Gu Yu e Fang Zhen, seu irmão mais novo. Fang Yuan parou e se virou. Os 2 irmãos se encararam por um momento, o vento bagunçando os cabelos de um e o manto do outro. Muito havia mudado em apenas um mês. Fang Yuan, outrora um gênio admirado, agora parecia uma sombra de si mesmo. Por outro lado, Fang Zhen, antes apagado, brilhava com nova confiança. Ele sentia o peso das expectativas da vila e, embora desajeitado no início, começava a se acostumar com sua nova posição. Enquanto caminhava, Fang Zhen não pôde evitar comparar-se ao irmão. Havia um misto de empatia e alívio em seu coração. Ele sabia que o declínio de Fang Yuan era o que permitia sua própria ascensão. Ainda assim, ao ver seu irmão com roupas desleixadas e jarros de vinho em mãos, ele tentou expressar preocupação. Irmão, você precisa parar de beber. Há pessoas que se preocupam com você. Mas Fang Yuan permaneceu inexpressivo. Com voz monótona, ele disse apenas: Vamos logo. Os 2 seguiram juntos, mas algo havia mudado na dinâmica entre eles. Fang Zhen sentiu uma súbita determinação crescer dentro de si. Ao olhar para o chão, percebeu que suas pisadas estavam sobre a sombra de seu irmão mais velho. Capítulo 9. O crepúsculo tingia o leste com um vermelho profundo, um tom de sangue que se misturava ao cinza apagado que parecia envolver tudo ao redor.
Do alto da janela, as montanhas à distância começavam a se fundir com o negro pesado que dominava o horizonte. O céu, ainda iluminado, parecia um contraste entre luz e sombra, prenúncio de algo indefinido. Na sala de estar, a iluminação era escassa, quase simbólica. Tio Guio e Dom Tuiti estavam sentados em cadeiras elevadas, suas feições obscurecidas pelas sombras. Suas expressões eram difíceis de decifrar, como máscaras que escondiam intenções. Fang Yuan entrou carregando 2 jarras de vinho, seus passos silenciosos, quase deslizantes. Ao vê-lo, as sobrancelhas de seu tio se franziram em um nó apertado, mas sua voz saiu calma, carregada de formalidade. Num piscar de olhos, vocês já têm 15 anos. Ambos possuem o talento de mestres Gu, especialmente Fang Zhen. Sua tia e eu estamos orgulhosos de vocês. Ele fez um gesto, chamando os criados. Darei a vocês 6 pedras primordiais cada um. Refinar Gu consome muita essência primordial, e vocês precisarão disso. Servos apareceram, entregando a Fang Yuan e Fang Zhen pequenos sacos de couro. Fang Yuan pegou o seu em silêncio. Fang Zhen, por outro lado, abriu o saco com entusiasmo, revelando as 6 pedras ovais, de um branco acinzentado. Seu rosto se iluminou com gratidão. Obrigado, tio e tia. Seu sobrinho precisa mesmo dessas pedras para repor minha essência primordial. Ele se levantou, inclinando-se em reverência. Vocês me criaram até hoje. Essa gratidão está gravada no meu coração e nunca será esquecida. O sorriso no rosto do tio se alargou. A tia gesticulou apressadamente, os olhos brilhando de um calor quase materno. Sente-se, meu filho, sente-se. Embora vocês dois não sejam nossos filhos de sangue, sempre os criamos como se fossem. Vocês são nosso futuro e motivo de orgulho. Ah, se pudéssemos realmente torná-los nossos filhos, isso seria perfeito. As palavras carregavam um peso implícito, uma sutileza que passou despercebida por Fang Zhen, mas que fez Fang Yuan franzir a testa ligeiramente. Tio Gu o interrompeu. Discutimos sobre isso, sua tia e eu. Pensamos em adotá-los formalmente, tornando-nos uma família genuína. Fang Zhen, o que acha? Fang Zhen ficou surpreso, mas logo um sorriso radiante iluminou seu rosto. Desde que perdi meus pais, sempre desejei uma família. Ser adotado por vocês seria um sonho se tornando realidade. A expressão da tia suavizou. Ela riu, as mãos unindo-se em júbilo. Então você será nosso bom filho. Não deveria nos chamar mais de tio e tia, certo? Pai, mãe. Fang Zhen corrigiu-se imediatamente, um misto de timidez e alegria em sua voz. O casal riu em uníssono, os olhos brilhando de satisfação. Que bom filho! Não foi em vão que o criamos por 10 anos, disse a tia, enxugando uma lágrima. O olhar do tio recaiu sobre Fang Yuan, que permanecia calado. E você, Fang Yuan? O que acha? Sem hesitar, Fang Yuan balançou a cabeça, recusando em silêncio. Irmão mais velho. Fang Zhen tentou intervir, mas o tio ergueu a mão, interrompendo-o. Se é assim, não o forçaremos. Você já tem 15 anos, Fang Yuan, e precisa começar a ser independente. Para ajudá-lo, preparei 200 pedras primordiais como apoio financeiro. O anúncio deixou Fang Zhen de olhos arregalados. Ele nunca vira tantas pedras primordiais juntas e não conseguiu esconder a ponta de inveja que surgiu em sua expressão. Mesmo assim, Fang Yuan manteve-se firme, recusando novamente. O silêncio encheu o ambiente. A expressão do tio endureceu, e o rosto da tia tornou-se nublado. Tio, tia, se não houver mais nada, seu sobrinho irá se retirar. Fang Yuan falou com frieza, pegando as jarras de vinho e deixando o salão antes que pudessem responder. Fang Zhen levantou-se. Pai, mãe, o irmão mais velho não está pensando direito. Deixem-me conversar com ele. O tio suspirou, gesticulando com desdém. Não se preocupe, filho. Algumas coisas não podem ser forçadas. Sua intenção já nos basta. Criados, cuidem bem do jovem mestre Fang Zhen. Enquanto o ambiente mergulhava no silêncio,
a voz do tio emergiu fria da escuridão. Parece que o garoto Fang Yuan viu através de nosso plano. Nos regulamentos do clã Gu Yui, o primogênito de 16 anos tinha o direito de herdar a propriedade da família. Como os pais de Fang Yuan haviam falecido, sua herança estava sob os cuidados de seus tios. Se Fang Yuan aceitasse a adoção, perderia automaticamente esse direito. Mas, se declarasse independente antes dos 16 anos, também não cumpriria as exigências para a sucessão. Ainda bem que conseguimos conquistar Fang Zhen. Fang Yuan tem apenas talento de nível C, disse o tio, satisfeito. Mas e se ele decidir se emancipar aos 16? Perguntou a tia, a voz carregada de ansiedade. O tio sorriu de forma fria. Se ele não cometer um erro, podemos forçá-lo a fazê-lo. Apenas o suficiente para desqualificá-lo. Do lado de fora, Fang Yuan caminhava pelas ruas desertas, o vento frio o envolvendo. Ele sabia das maquinações dos tios. Recordava-se de como, em sua vida passada, eles o expulsaram com acusações falsas. Desta vez, porém, ele estava preparado. Capítulo 10. Grandes e pesadas gotas de chuva martelavam a terra, espancando o telhado da casa de bambu, gerando sons ritmados e frágeis. À frente da construção, o pequeno lago parecia um espelho quebrado pelo toque da chuva, suas águas repletas de ondulações. Os peixes nadavam animados, enquanto as plantas aquáticas balançavam suavemente no fundo. No céu, uma cortina espessa de nuvens transformava o horizonte em um borrão cinzento. No interior do quarto um tanto escuro, a janela estava aberta. Fang Yuan, sentado em silêncio, observava a tempestade pesada, soltando um suspiro profundo. Já são 3 dias e 3 noites, murmurou para si mesmo. 3 noites atrás, ele saíra da vila com 2 jarros de vinho, à procura do que precisava. Mas, no auge da noite, a chuva começou a cair torrencialmente. Não apenas ficou encharcado até os ossos, mas o principal problema era que, naquela situação, prosseguir com sua busca se tornava impossível. O perfume do vinho, essencial para sua procura, seria rapidamente lavado pela chuva, tornando tudo inútil. Além disso, se insistisse em continuar naquele clima, poderia levantar suspeitas. Apesar de sua fachada de bêbado deprimido, Fang Yuan sabia bem que subestimar a inteligência dos outros era um erro grave. Apenas um tolo acreditaria que todos ao seu redor eram estúpidos. Assim, sem outra escolha, ele suspendeu sua busca. A chuva, persistente e impiedosa, seguia sem interrupção. Por vezes diminuía de intensidade, mas jamais cessava. Parece que, deste jeito, não encontrarei o verme do licor tão cedo, pensou. É mais seguro começar a refinar o gu da luz da lua. Se, durante o processo, encontrar o verme do licor, será ótimo, caso contrário, terei que seguir com o que tenho. No entanto, isso é algo comum neste mundo. Uma tempestade pode surgir de um céu claro, imprevistos acontecem a qualquer momento. Quem, afinal, consegue caminhar pela vida sem obstáculos, em uma jornada perfeita? A experiência de 500 anos que Fang Yuan carregava em sua alma havia apagado qualquer traço de impulsividade que outrora possuíra. Decidido, ele fechou a porta e a janela, sentando-se de pernas cruzadas sobre sua cama. Fechou os olhos lentamente, respirando algumas vezes, acalmou sua mente. Em seguida, a visão de sua abertura primeva preencheu sua consciência. Embora estivesse dentro de seu corpo, a abertura parecia um espaço paradoxal, simultaneamente infinito e minúsculo. Uma camada externa de luz branca cobria a abertura, emanando uma fragilidade aparente, mas sustentando tudo com firmeza. Dentro da abertura, um vasto mar de essência primeva se estendia. As águas, de um tom de cobre esverdeado, eram claras e calmas como um espelho. O nível da água preenchia cerca de 44% da abertura, representando a quantidade de essência que Fang Yuan possuía como um mestre Gu de primeiro nível. Cada gota daquela essência era preciosa, representando sua força vital, a condensação de sua essência, vitalidade e alma. Para o mestre Gu, a essência primeva era o alicerce de tudo, necessária para refinar e utilizar seus Gu. Ao retornar sua consciência para o presente, Fang Yuan abriu os olhos, retirando o Gu da luz da lua.
Em sua palma repousava pequena criatura, parecida com uma lua crescente azul, translúcida e delicada. Com um pensamento simples, ele direcionou sua essência primeva para fora do mar em sua abertura, conduzindo-a até o Gu. A criatura irradiou uma luz azul intensa, tremendo levemente na palma de Fang Yuan, resistindo à entrada da essência. Os Gu, como essências do céu e da terra, carregavam os segredos do mundo e eram expressões vivas das leis da natureza. Refiná-los significava apagar sua vontade, e, sentindo o perigo iminente, o Gu reagia com resistência feroz. O processo de refino era árduo. À medida que a essência primeva de cobre verde fluía para dentro do Gu da luz da lua, as pontas de sua forma crescente assumiam uma coloração esverdeada. Lentamente, esse tom começou a se espalhar em direção ao centro do Gu. Em menos de 3 minutos, Fang Yuan já estava pálido. A grande quantidade de essência exigida pelo processo rapidamente drenava suas energias. A fraqueza o invadia. Refinar um Gu é realmente difícil, suspirou, interrompendo o fluxo de essência. Depois de meia hora, Fang Yuan havia usado mais de metade de sua essência primeva, reduzindo o nível do mar dentro de sua abertura a apenas 14%. No entanto, o progresso era ínfimo, apenas 1/12 do Gu havia sido refinado, e a resistência do Gu continuava inabalável. Ele sabia que, se não consolidasse o avanço rapidamente, o Gu expulsaria toda a essência primeva absorvida, revertendo o progresso. Em cerca de 6 horas, seria como se não tivesse feito nada. Refinar um Gu é como uma batalha de atrito, refletiu. É preciso paciência e estratégia. Fang Yuan retirou uma pedra primeva de sua bolsa. As pedras eram tesouros naturais, condensações de essência primeva pura, capazes de reabastecer rapidamente a essência do mestre Gu. Segurando a pedra, Fang Yuan começou a absorver sua essência. O nível do mar em sua abertura subiu lentamente até atingir novamente 44%, o limite imposto por seu talento de grau C. Ele sabia que, com um talento superior, como o de grau A de Fang Zhen, a recuperação natural seria muito mais rápida. Fang Zhen não precisaria depender de pedras primevas, conseguindo refinar o Gu em poucos dias. Com meu talento e recursos limitados, jamais conseguiria o primeiro lugar neste teste, ponderou Fang Yuan. Talvez seja melhor focar no verme do licor. Transformá-lo em meu Gu vital seria muito mais vantajoso do que o Gu da luz da lua. Enquanto pensava, percebeu que a chuva lá fora diminuíra. O som persistente parecia dar sinais de pausa. Nesse momento, uma batida soou na porta. Jovem mestre Fang Yuan, sou eu, chamou Shen Kui, sua serva. A chuva não parou por 3 dias, então trouxe um pouco de comida e vinho para o senhor. Assim poderá comer e beber para aliviar o espírito.